Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Hoje terminaremos a resolução do nosso exercício de aplicação da equação da onda senoidal. Mas antes, aproveite a vinheta e deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e agora vamos determinar a constante de fase, que é o último elemento que nos falta para escrevermos a equação da onda transversal. Muito bem? Então acompanhe. Imagem 1. Temos o ponto E, que está na extremidade esquerda da corda, e sabemos que esse ponto recebe uma velocidade inicial, aqui indicada por V0E, que aponta para cima. Portanto, temos as duas condições iniciais para essa situação. Veja lá. A primeira é a posição inicial do ponto E. O ponto E é a extremidade da corda, inicialmente, como mostra a imagem 1, encontra-se ao longo do eixo X. Esse ponto E ocupa a coordenada X igual a 0 e Y também igual a 0. Portanto, essa é a nossa primeira condição inicial. Relação número 1. Entendido? Qual será a segunda? A segunda será a velocidade inicial que esse ponto E tem. Veja lá, a informação que nos foi dada é que, no instante t igual a 0, V0E aponta ao longo do eixo Y, sentido positivo. Não conhecemos o valor de V0E, mas sabemos o seu sentido. Então, segunda condição, V0E positivo, maior que 0, aponta para cima ao longo do eixo Y. Essa, então, é a nossa segunda condição inicial. Perfeito, estudante? E agora? Agora vamos escrever Y e V e impor as condições iniciais 1 e 2. Veja lá. Como já sabemos, da primeira parte da resolução desse exercício, y igual a A, amplitude, seno de kx, número de onda, menos ômega t, frequência angular, mais φ0. Já sabemos os valores de A, de K e de ômega. Portanto, agora queremos determinar o valor de φ0. Naturalmente, o que temos é condições iniciais do ponto E. Veja lá, y0 do ponto E igual a 0. Então, vamos substituir na equação da onda esses dois parâmetros. X, coordenada do ponto E, 0. E tempo, instante inicial, 0. Assim, teremos, veja lá, y inicial do ponto E igual a seno x0, t0. Resta, então, A seno de φ0. Nossa relação número 3. Perfeito, estudante? Então, veja, y0 é 0. Então, observe que essa relação número 3 já poderia nos permitir encontrar φ0. Porém, como é uma equação trigonométrica, ela costuma ter duas ou mais soluções. E nós precisamos fisicamente verificar qual dessas soluções é a mais adequada para traduzir completamente a situação física. Para isso, então, precisamos da segunda condição inicial, que diz respeito à velocidade inicial do ponto E. Então, temos que determinar como se calcula a velocidade y, velocidade transversal dos pontos da corda. Lembra-se da física 1? Velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, temos coordenada y nos dá a posição transversal de cada ponto. Então, temos que fazer derivada de y em relação ao tempo. Mas aqui uma observação importante. Note que a função y é uma função de duas variáveis. Y depende simultaneamente de x, localização do ponto da corda, e do instante em que estamos analisando o seu valor. É uma função, portanto, de duas variáveis. E a derivação, a diferenciação de uma função de duas variáveis, que normalmente você estuda no cálculo 2, é feita como uma derivação parcial. Portanto, escrevamos lá. Velocidade na direção y será, então, a derivada parcial
de y em relação ao tempo t. Perfeito, estudante? Como calcularmos uma derivada parcial? Você se lembra? O cálculo dessa derivada deve ser feito de que maneira? Considerando-se apenas a variável em questão. Nesse caso, vamos considerar apenas a variável t. E assim, a variável x, enquanto o processo de diferenciação é feito, é tratada como constante. Portanto, na derivada parcial de y em relação ao tempo, nesse caso, kx é tratado como constante, assim como fizeram. Perfeito, estudante? Então, veja lá. Qual será a derivada de A seno da fase de todo esse argumento? Derivada de seno, cosseno. Mas, regra da cadeia, temos que derivar também o argumento. Então, nesse caso, qual será a derivada de kx menos ômega-t mais φ0 em relação ao tempo? Note, então, que a derivada de kx e φ0, parcialmente em relação ao tempo, tratadas como constantes, será zero. Resta, então, apenas diferenciar, derivar o termo menos ômega-t em relação a t. Obviamente, resulta em menos ômega. Portanto, pela regra da cadeia, teremos, para a velocidade dos pontos da corda na direção y, a expressão número 4. Menos ômega, que veio da derivada do termo menos ômega-t, vezes a derivada de seno, cosseno do argumento da nossa fase. Perfeito, estudante? Então, veja, essa é uma expressão geral para se calcular a velocidade transversal na direção y de qualquer ponto da corda. Em particular, podemos aplicá-la, obviamente, para o ponto E, cuja condição inicial de velocidade nós conhecemos. Portanto, impondo na relação 4 os dados do ponto E, o que temos? X para o ponto E é zero. No instante inicial, t igual a zero. E assim teremos, veja lá, velocidade inicial V0 do ponto E será menos ômega A cosseno, os dois termos x e t se anulam para o ponto E, φ0. Então, menos ômega A cosseno de φ0, relação número 5. Perfeito, estudante? O que fazer agora para encontrarmos φ0 com segurança? Temos que aplicar as condições 1 e 2 nas expressões 3 e 5. Dessa maneira, teremos duas relações que nos permitirão, com segurança, encontrarmos φ0. Acompanhe. Veja lá, então, as condições iniciais 1 e 2, y0 de E igual a zero, velocidade inicial de E positiva, sentido positivo do eixo y. Comecemos da relação número 3, para a posição inicial. Então, y0 é igual a zero. Com isso, teremos A seno de φ0 igual a zero. Veja, estudante, A é a amplitude, que não é nula. Portanto, esse produto somente será zero, como exige a condição física inicial, se o seno do ângulo φ0 for igual a zero. Pense aí, qual é o ângulo, qual é o argumento cujo seno vale zero? Temos infinitas opções. A primeira delas qual é? 0 grau ou 0 radiano. Concorda? Então, essa é uma primeira possibilidade de valor para φ0. φ0 igual a zero, seno de φ0 será nulo, 0 vezes A, zero, respeitando a primeira condição inicial. Perfeito? Mas há outra possibilidade. Qual seria a outra possibilidade? Maior do que zero. Seria exatamente 180 graus, ou π radianos. Lembra-se? Seno de π radianos também é zero. Com isso, a condição inicial seria satisfeita. E agora, como decidir entre os dois valores fisicamente possíveis? Temos que testar com a condição 2. Ela é que nos dará segurança para decidir entre zero ou π como valor da constante de fase. Então, precisamos agora da relação número 5. Veja lá. Mostramos que velocidade inicial do ponto E é menos ômega A cosseno de φ0. Então, agora vamos impor a condição, que sabemos, V0E deve ser positivo. Ora, V0E é o produto de três termos, ômega A cosseno, precedido do sinal negativo. Então, temos que testar os sinais. Veja lá. Menos ômega A cosseno de φ0, produto deve ser positivo. Conhecemos os sinais de duas dessas grandezas. Observe. O sinal de ômega é, por definição, positivo. A frequência angular
é construída como uma grandeza física positiva. O mesmo para a amplitude, também sempre é um valor positivo. Então note, menos vezes mais é menos, é negativo. E veja que o produto tem que resultar num valor positivo. Com isso, o que temos? Cosseno. O cosseno deve ter o sinal adequado para que o produto de todos esses sinais resulte em sinal positivo. Ora, qual deve ser então o sinal do cosseno? Certamente negativo. Confira. Menos vezes mais vezes menos é positivo, como manda a condição inicial número 2. Lembra-se? Cosseno de 0 grau, 0 radiano, é mais 1. Cosseno de π radianos, 180 graus, é menos 1. Exatamente o que necessitamos para que fisicamente as condições sejam satisfeitas. Logo, concluímos que nesse problema, para essas condições iniciais, o valor adequado para a constante de fase φ0 deve ser igual a π. Percebeu, estudante? Então agora, com todas as informações, podemos enfim montar a equação da onda que se propaga na corda, como estamos analisando. Relação número 6. Y igual a amplitude, que já vimos, 0,04 metros, seno de K, que já havíamos calculado, 62,8, menos ômega, também já calculado, 7,85T, e mais a constante de fase, que acabamos de determinar por essa análise, que vale π radianos. Perfeito, estudante? Último item do nosso exercício. Determine o valor máximo da velocidade dos pontos da corda. Aqui, estudante, muita atenção. Que velocidade se refere ao enunciado? Não é a velocidade, obviamente, de propagação da corda. Essa é a velocidade com que a onda se propaga e depende das propriedades da corda, tração e densidade linear de massa, como já analisamos. Perfeito? Essa velocidade que o item 3 requer é a velocidade transversal máxima dos pontos da corda. Essa velocidade depende da energia transferida pelo operador, por quem movimenta a extremidade E da corda. Perfeito? Não depende de outras propriedades. Por isso, o seu valor não se relaciona diretamente com a velocidade V de propagação da corda. E como vamos determinar esse máximo? Já sabemos calcular, lembra-se, a velocidade transversal de um ponto qualquer da corda. Foi justamente a expressão número 4 que obtivemos no item anterior. Vy, derivada da posição em relação ao tempo, parcial, igual a menos ômega A cosseno da fase. Veja só. Nessa expressão, então, temos como se calcula a velocidade de qualquer ponto da corda em qualquer instante. O que desejamos nesse item é o valor máximo que essa expressão pode ter. Ora, ômega é constante característica desta onda que estamos analisando. A também constante característica da onda. Portanto, o único fator variável em termos de x e t, nesse caso, é a função cosseno. Ora, como obter o máximo valor desse produto? Basta procurarmos o valor adequado de cosseno que o torne máximo. Lembra-se dos extremos da função cosseno? São exatamente menos 1 e mais 1. Testando os extremos, como faremos? Mais 1, caso o cosseno tenha valor mais 1, teríamos menos ômega A vezes 1, menos ômega A. O outro extremo, cosseno igual a menos 1, resultaria em valor de Vy igual a menos ômega A vezes menos 1, que dá mais ômega A. Mais ômega A, obviamente, é um valor maior que menos ômega A. Portanto, o máximo possível para a velocidade dos pontos da corda ocorrerá exatamente, como acabamos de analisar, quando o cosseno da fase for igual a menos 1. Com isso, então, teremos Vy máximo será ômega vezes A. Como conhecemos os dois valores de ômega e de A, basta aplicá-los. Então, teremos Vy máximo igual a 7,85 vezes 0,04, que resulta no valor 0,314 metros por segundo, ou equivalentemente, caso queiramos, 31,4 centímetros por segundo. Essa mesma análise, estudante, nos permitiria descobrir qual a aceleração máxima dos pontos da corda. Basta lembrar, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo.
Então, teríamos que derivar parcialmente a velocidade em relação ao tempo. Ou seja, derivarmos menos ômega cosseno da fase em relação ao tempo. Como acabamos de analisar, isso resulta em derivada de cosseno vezes menos ômega, que é a derivada parcial do argumento em relação ao tempo. Perfeito, estudante? Muito bem, estudante. Então, gostou da aula? Deixe o seu like, compartilhe, poste o seu comentário e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!